7 sinais de que seu relacionamento está acabando, mesmo sem brigas. Se o seu relacionamento está acabando, você provavelmente ainda não percebeu. E isso não é raro, porque o fim de um relacionamento raramente começa com uma briga. Ele começa em silêncio, sem discussão, sem confronto, sem um momento claro onde tudo desmorona. E é exatamente isso que torna tudo mais perigoso. Talvez você esteja vivendo isso agora, e nem tenha nome para o que está sentindo. Está tudo aparentemente normal. Vocês ainda estão juntos, ainda conversam, ainda convivem, mas no fundo, algo parece diferente. Como se faltasse alguma coisa que você não consegue explicar. E hoje você vai entender exatamente o que é isso. Você vai ver 7 sinais silenciosos que mostram quando um relacionamento já está acabando por dentro, mesmo que por fora ainda pareça funcionar. E o primeiro sinal é mais comum do que parece. Vocês ainda conversam, mas ninguém quer realmente saber do outro. As perguntas diminuem. O interesse pelas respostas também. Aquela curiosidade natural que existia no começo desaparece. E isso parece pequeno, mas não é. Pensa um pouco. Quando foi a última vez que você perguntou algo porque realmente queria saber, e não só para manter a conversa? Quando foi a última vez que você ouviu o outro com atenção de verdade? Porque relacionamento não se sustenta só com presença. Se sustenta com interesse, e quando o interesse desaparece, a conexão vai junto. E o problema é que isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Um dia você deixa de perguntar, no outro deixa de compartilhar, e quando percebe, já não existe mais troca. E isso leva ao segundo sinal. Vocês convivem, mas não existe troca real. Vocês falam sobre o dia, sobre tarefas, sobre coisas básicas, resolvem o que precisa ser resolvido, mas evitam qualquer conversa que exija profundidade. Não falam mais sobre sentimentos, não falam mais sobre o que incomoda, não falam mais sobre o que realmente importa. E isso cria uma ilusão, porque parece que está tudo funcionando, mas na verdade não está conectando. Talvez você já tenha vivido isso. Estão juntos, mas cada um no seu mundo. Conversam, mas não se envolvem. E aos poucos, a relação vira apenas rotina. E convivência sem troca não é conexão, é só presença. E o terceiro sinal começa a incomodar de verdade, a falta de reação. Existe um tipo de silêncio que fala mais do que qualquer discussão. Você compartilha algo importante e a resposta vem neutra. Entendi, tá bom, sem emoção, sem curiosidade, sem presença. E isso machuca, mais do que uma briga, porque o problema não é o que foi dito, é o que não foi demonstrado. Pensa nisso. Antes, pequenas coisas geravam reação, geravam interesse, geravam envolvimento. Agora, passam quase despercebidas. E quando a reação desaparece, é porque o envolvimento já começou a desaparecer antes. E aí vem um sinal que o corpo mostra. O toque deixa de ser natural, o abraço diminui, o contato físico vai ficando raro, ou até desconfortável. E isso não acontece de uma vez, acontece aos poucos. Talvez você já tenha percebido. Antes, o toque era espontâneo. Hoje parece forçado, ou simplesmente não acontece. E isso cria distância, porque o contato físico não é só sobre proximidade, é sobre conexão emocional. E quando o corpo se afasta, muitas vezes é porque a emoção já se afastou antes. Agora, existe um sinal que muda completamente a dinâmica do relacionamento. As decisões começam a ser tomadas de forma individual. Antes, tudo era conversado. Mesmo coisas simples envolviam o outro. Existia troca, existia construção conjunta. Agora, não. Agora, as decisões são comunicadas, não compartilhadas. Eu vou fazer isso. Eu decidi aquilo. E o outro apenas recebe. E isso parece pequeno, mas não é. Porque relacionamento não é só convivência, é construção. E quando essa construção deixa de ser feita a dois, o vínculo começa a enfraquecer. E então aparece um dos sinais mais difíceis de explicar. A sensação de distância, mesmo estando perto. Vocês estão no mesmo ambiente, compartilham o mesmo espaço, mas algo não encaixa, não tem briga, não tem conflito, mas também não tem conexão. E o mais difícil é que não existe um motivo claro, existe só um vazio, uma sensação constante de que vocês não estão mais na mesma frequência. E isso desgasta, porque você começa a sentir falta de algo que não sabe exatamente o que é. Mas no fundo, você sabe, é conexão. E quando essa sensação se repete, deixa de ser um momento, vira um estado. E viver nesse estado muda tudo.
E o último sinal é o mais decisivo de todos. O futuro desaparece. Vocês não falam mais sobre planos, não fazem projeções, não constroem ideias juntos. Antes existia um vamos fazer, vamos construir, vamos viver isso juntos. Agora, não existe mais. Tudo fica preso no presente, e o presente começa a ficar repetitivo, sem crescimento, sem expectativa, sem direção. E quando o futuro desaparece, o relacionamento começa a perder sentido. Agora, existe uma frase que muita gente só entende tarde demais. Enquanto ainda há conflito, ainda há conexão. Porque o conflito mostra que algo ainda importa, mostra que ainda existe energia emocional, mostra que ainda existe tentativa, mas a indiferença, não. Quando alguém para de tentar, o relacionamento já começou a acabar. E é isso que muita gente não percebe. O fim de um relacionamento não acontece no término, ele acontece antes, aos poucos, em silêncio, em pequenas mudanças que vão sendo ignoradas. Talvez você tenha chegado até aqui tentando entender o que está acontecendo, e agora começa a fazer sentido. Não foi algo de um dia, foi algo que foi sendo construído, ou deixado de ser construído. E isso muda tudo. Porque quando você percebe, você tem escolha. Escolha de agir enquanto ainda existe conexão, ou escolha de aceitar quando ela já não está mais lá. O que você não pode fazer é ignorar, porque ignorar prolonga algo que já está acabando, e perceber a tempo pode ser a única chance de mudar tudo.